Bom dia, tudo bem? Doutor, é importante a gente começar essa entrevista, né? O Estado de São Paulo decretou aí mais 15 dias de quarentena. Eu quero que o senhor diga pelo lado médico, né? Qual que é a importância desse decreto, doutor? Guga, é importantíssimo nessa luta contra o vírus e contra principalmente o surgimento de inúmeros casos ao mesmo tempo, em um tempo curto, que pode acarretar grandes problemas na assistência a esses pacientes e até provocando mortes de pacientes que não deveriam ou não estavam programados para morrer por falta de assistência adequada. Então, hoje a gente tem duas medidas de grande importância, que é o isolamento social e a testagem universal para isolar os pacientes que estão positivos. Mas esta segunda opção não é viável no nosso meio, porque a gente é um país da América Latina, um país com dimensões continental, é um país pobre que não dispõe do teste para todo mundo. Então, se não dispõe do teste para todo mundo, a nossa única arma para achatar essa curva de transmissão é o isolamento social. Então, ele é de extrema importância neste momento. Agora, doutor Ivan, é uma outra questão que é importante salientar, os casos que o senhor tem acompanhado, por exemplo, que visitam o pronto-socorro, na grande maioria são de baixa complexidade, doutor. Aí eu jogo a minha pergunta: existe muita procura hoje nos hospitais em geral por pessoas com os sintomas do coronavírus, mesmo que não seja uma situação grave, doutor? Existe bastante. A demanda do pronto-socorro agora está bem importante com as síndromes gripais, não só do coronavírus, mas as outras sazonais que ocorrem nesse período, como a influenza e outras doenças respiratórias, são frequentes. Então, síndrome gripal, nesse momento, domina os pronto-socorros. Mas, além disso, a gente tem um número já bastante razoável de formas graves do Covid, né? E ainda a gente está em uma fase que o Covid está circulando nas classes mais altas, tem pessoas bem nutridas, pessoas mais jovens. Então, ainda não chegou na periferia da cidade, nos mais pobres, nos mais idosos e os mais suscetíveis à complicação. Então, a gente está fazendo toda uma programação e, por isso, o isolamento é importante para que esses casos não ocorram ao mesmo tempo e a gente tenha reservas de equipamentos de proteção individual, de ventiladores, de estrutura física para atender as pessoas de forma adequada, para que não chegue na catástrofe que foi a Itália, que está sendo a Itália, que está sendo a Espanha, onde se falta EPIs, falta respirador, porque as pessoas foram acumuladas esses casos num tempo muito curto. Doutor Ivan, é a Melissa falando com o senhor. Bom dia. Bom dia, Melissa. Doutor, se a gente tem alguém contaminado em casa, como é que deve ser o procedimento? Como é que isola uma pessoa dentro da própria casa? É possível. O distanciamento social é importantíssimo. Então, na sua casa, se tem uma pessoa portadora positiva, essa pessoa deve ficar em um ambiente único, só para ela, se isso for possível. A maioria das vezes é possível. Mas, se não for possível, pelo menos as pessoas têm que manter um distanciamento de 2 metros, pelo menos. Essa pessoa portadora tem que usar máscara cirúrgica para evitar perdigotos, etc. Ela tem que higienizar as mãos depois que toca ou antes que toca em qualquer objeto, para não tentar transmitir o vírus. As superfícies onde ela toca, onde ela vive, tem que ser adequadamente desinfectada. As roupas de cama e as próprias roupas têm que ter um tratamento especial, como também tem que ter um tratamento especial a comida que é dada para elas, os utensílios têm que ser higienizados. É muito frequente, quando se tem um isolamento em casa, se relaxar nesses tipos de conduta, de pegar o prato que a pessoa comeu ou qualquer copo que ela tomou água e não dar o tratamento adequado. Essas pessoas têm que pegar esses objetos contaminados com luva e ir direto para uma lavagem com detergente comum de uso doméstico.
Doutor, um grande problema que a gente tem desde sempre é a questão da automedicação. Muita gente faz uso aí, tá com algum sintoma, eu vou tomar isso, funcionou de uma outra vez. Mas agora a gente está num caso muito sério, muito delicado. Como é que pode funcionar aí essa questão da automedicação para quem tem os sintomas de coronavírus? Deve fazer ou não? Esse é um assunto importantíssimo. Diante de uma epidemia dessas, às vezes as pessoas perdem o senso do normal, do habitual, do correto, do que é a ciência. Aqui, assim, o apelo que eu faço é: ouça a ciência, 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 ciência. É muito comum, durante a epidemia, achar remédios os mais diversos, até os que talvez tenham algum efeito protetor, mas que a gente ainda não estudou adequadamente. Não é o correto. Você vê nessa epidemia quantas coisas já surgiram: cloroquina, azitromicina, ivermectina, agora mais Ivomec, plasma. Então vai se surgindo ideias, e se a gente não tomar o cuidado, o critério da ciência, você vai utilizando essas coisas sem levar em conta o princípio básico da medicina, que é o primeiro princípio da medicina, é não causar o mal ao paciente. Se você usa uma coisa que não tem respaldo científico, você não sabe se é eficaz, você não sabe se é seguro, é melhor não usar. Agora, vamos fazer o que é básico: é o suporte à ventilação, quando é necessário, os remédios sintomáticos, é o suporte à função renal quando ela é deteriorada, é a anticoagulação quando for preciso, o que é conhecido, o que é assim, verdadeiramente, cientificamente reconhecido para manutenção da vida. Mas nada de inventar coisas agora. Deixa os estudos experimentais serem concluídos e falar: olha, é seguro, é efetivo, é seguro, e podemos usar essa droga. Senão, podemos nos arrepender no futuro de ter utilizado alguma coisa sem nenhum fundamento científico e que causou mal aos nossos doentes, em vez de causar bem. Agora, doutor, é importante, né, a gente, como utilidade pública, para o telespectador ligado aqui na Rede Alesp, doutor, quais os principais cuidados, na verdade, em relação aos sintomas, né? Quando eu devo procurar o pronto-socorro? Já que os sintomas são muito variáveis, né? Algumas pessoas apresentam, outros já vi gente que tem falta de ar e não tem febre. Quando eu devo procurar, já que algumas pessoas têm dito, eu gostaria que o senhor dissesse se é uma informação real ou é mito: quanto mais cedo for tratado esse problema pulmonar, mais a chance do paciente de sair vivo da UTI ou de um caso mais grave, né, doutor? Importantíssimo essa questão. A gente, vocês e as grandes lideranças, como formadores de opinião, tem que ter muito cuidado com o que fala, com o que faz, porque você está trabalhando arduamente no sentido de coisas que você acredita cientificamente, e às vezes uma grande liderança fala ou faz uma coisa totalmente contrária. Isso influencia as pessoas a tomarem medidas que a gente considera inadequadas. Então, é muito importante ressaltar que o isolamento social é de extrema importância para a condução da epidemia, é muitíssimo importante. As medidas como o distanciamento social, o uso de máscara pelos profissionais de saúde nos locais indicados e devidos, para que reduza bastante a transmissão, inclusive para essa força de trabalho que é muito importante na epidemia, que a gente não pode perder. A gente não pode perder 14% da força de trabalho por contaminação. Então, precisa ter um esmero no cuidado com esse profissional, que ele vai ser muito útil para cuidar das pessoas. E quem não há necessidade de sair de casa, não saia de casa, fique em casa por todos os outros. Os grupos de risco têm que ter uma proteção muito mais importante: os idosos, os portadores de doenças crônicas, os hipertensos, os portadores de cardiopatia. Tem que redobrar o cuidado com essas pessoas para eles não adoecerem, porque praticamente um percentual enorme da população vai adoecer. E uma grande maioria vai ter formas leves, assintomáticas e até que passam tranquilo por isso. Mas essas pessoas do grupo de risco têm uma tendência a ter formas graves e, o pior, além de ter formas graves, tem uma taxa de mortalidade muito mais elevada. Então, tem que ter todo o cuidado para proteger essas pessoas.
Agora, doutor, é um remédio que vem sendo testado e o senhor praticamente deixou a sua posição meia clara anteriormente em relação à cloroquina. O senhor acha que já faz uso, o senhor já tem visto o uso desse medicamento? Tem alguma coisa que pode animar em relação a esse medicamento? Tem. Nós estamos fazendo uso que a gente chama uso de comoção. Então, nos pacientes graves, nos pacientes moderados que têm fatores de risco. Mas ainda não temos uma casuística suficiente para a gente garantir que ele é efetivo e que é seguro. Porque não basta ser só efetivo e não ser seguro. Se ele for relativamente efetivo, mas for causa altos danos em termos de efeitos colaterais, tanto para o coração quanto para o rim, isso tudo precisa ser avaliado, isso precisa de um tempo. Então, a ciência precisa responder essa questão. Vale a pena usar? É seguro? É efetivo? Ele vai reduzir a mortalidade? Ele vai melhorar os pacientes mais rápido? Ele vai tirar o paciente mais rápido do hospital? Essa questão não está respondida ainda. Mas estamos caminhando para isso. Existe uma esperança, existe alguma coisa vai surgir. E a gente está estudando, agora só não pode sair de forma estabanada, usando para todo mundo, porque isso pode ter consequências, às vezes, bastante graves para a pessoa. A gente pode causar um mal desnecessário, ou sem um fundamento científico. Agora, doutor, até uma última pergunta para a gente finalizar. Nesse tempo, o senhor citou um termo certo. As pessoas ficam meia estabanadas mesmo, né? Doutor, muita gente aí tomando complexo vitamínico, abusando em alimentos aí que tem tais vitaminas. Isso ajuda mesmo, doutor? Pois não tem comprovação. A doença é nova, a gente está aprendendo com ela. Não tem nenhuma comprovação científica que vitamina D seja útil, que vitamina C seja útil. Você vai acabar... As vitaminas nem tanto, mas tem outras medicações, como é o caso da cloroquina, que a gente pode acabar totalmente com o estoque de cloroquina no mundo, e tem pessoas que dependem da cloroquina para sobreviver, que são os lúpicos, que são os pacientes reumatológicos. Então, preciso ter pé no chão, fazer o básico, que é necessário para salvar vidas, prevenir. A coisa mais importante é não adoecer. E principalmente não adoecer em um tempo muito curto, porque aí o sistema de saúde não pode absorver todas essas pessoas. E quanto à parte econômica, claro que não pode se deixar de lado isso, mas as pessoas têm que tomar todas as medidas para proteger as pessoas economicamente mais vulneráveis durante esse período, porque uma pessoa falida pode se recuperar, voltar a trabalhar e não sei o quê. Uma falecida não recupera, a gente não pode retornar, a gente não está ressuscitando ainda quem faleceu. Então, é preciso ter cuidado para não deixar as pessoas que não faleceriam se fossem adequadamente cuidadas e que pode vir a falecer se a gente não tiver uma estrutura bem organizada, adequada para atendê-los. Doutor Ivan Marinho, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Queria que o senhor finalizasse deixando uma mensagem de utilidade pública para a população. A mensagem é: respeitem as indicações cientificamente comprovadas, observe a opinião médica, observe a opinião do Ministério da Saúde, que tem feito um trabalho fantástico, um pessoal extremamente dedicado. Então, oriente-se pelas indicações médicas e científicas e mantenha-se em casa, mantenha o distanciamento social, que é a coisa que mais útil no momento, muito mais útil para nós do que a testagem universal, porque é inacessível para o nosso caso. Então, a gente hoje só tem dois caminhos: ou é isolamento social para reduzir o tempo de evolução para a doença, ou a testagem universal e isolar todos os pacientes que são portadores da doença para tentar diminuir a transmissibilidade. Mas a gente não tem a segunda opção, vamos focar no que nós temos, que é o isolamento social.